A gente está de volta hoje no nosso podcast não numerado. Eu sou Mariana Capelo. Eu falo com os meus irmãos Antônio e Luiz, aqui no podcast Mamãe Não Curte, e o tema de hoje é mobilidade social. Eu acho que a gente pode tentar começar tentando explicar o que é esse conceito de mobilidade social. O que vocês acham? Eu acho uma boa. A mobilidade, por definição, é o fato do indivíduo ele mudar de lugar na hierarquia social em que ele está inserido. Por exemplo, pensando numa mobilidade vertical no âmbito econômico, é simples. A pessoa enriqueceu, subiu. A pessoa empobreceu, desceu. Mobilidade social vertical, levando em consideração os aspectos econômicos. Agora, por exemplo, uma mobilidade horizontal. O cara tem uma fazenda, planta soja. A grande fazendeiro plantador de soja. Um dia ele acorda e fala, quer saber? Cansei. Eu vou abrir uma indústria. Ele vende a fazenda dele e abre uma indústria de parafusos. Então é a mobilidade horizontal. Ele passa de fazendeiro para industrial. Ele perdeu, ganhou dinheiro? Nosso exemplo aqui não. Ele continua no mesmo lugar na hierarquia econômica. Eu quando Tem essa fala de outra forma de mobilidade que é o seguinte, a mobilidade intergeracional, que é aquela mobilidade os acessos que a geração passada teve em relação à atual geração. Então, vamos dizer assim, se o nosso avô só tivesse feito o ensino fundamental e hoje em dia somos todos formados, ocorreu uma mobilidade de oportunidade, não uma mobilidade financeira, necessariamente. financeira, né? Mas a oportunidade mudou. Porque quando fala de mobilidade social, eu sempre assim, a primeira coisa que eu sempre penso é, caraca, velho, existe mobilidade social de verdade? Existe, Mariana. Não, tu fez a pesquisa, né? Existe. Não, porque eu fico pensando assim, beleza, mobilidade social, pessoa passar da extrema pobreza para pobreza, aí tem todo aquele trabalho do Estado né, da condição de auxiliar. Distribuidor de renda, né? Distribuidor de renda, de condição social, ou então da pobreza para a classe média. Também deve existir, né, Gigi? E da classe média para rico, assim. Gente, tem alguém da classe média que fica rico de verdade? Jogador de futebol. Mas aí, assim, pô, é aquela coisa de uma pessoa só. Mas qual que é a segurança dessa mobilidade social? Será que ela passa para a próxima geração? Não, então, aí, assim, vocês me fizeram ficar muito mal porque eu li 3 páginas sobre Final Fantasy Tactics para fazer o melhor build do Hansa e não li um artigo para o nosso podcast. Eu só fazendo disclaimer, porque a gente está gravando pela segunda vez, e na primeira vez o Didi, que é o propósito do tema, passou não, Final Fantasy, e aí? Mas deu certo com o Hansa, pelo menos? Porra, já tô no capítulo 3, Adásio. Caraca, que bom, velho. Eu fui no Google Escolar e coloquei, existe mobilidade social no Brasil? Existe. Provavelmente, se for para chutar, eu chutaria de classe C, de D para C. Não, basicamente. Eu peguei aqui o artigo do Carlos Antônio Costa Ribeiro, e aí quando você pega o Brasil dos anos 60 e passa para a grande urbanização que ocorreu, ela é tida como uma mobilidade, porque as oportunidades aumentaram. A desigualdade de oportunidades ela dá uma diminuída, ela dá uma questão equânime, assim, as oportunidades ficam mais ou menos iguais. Mas isso em relação às classes C e D? Isso em relação às classes C e D. Porque assim, a gente tem que lembrar que
é uma pirâmide, né? Uhum. Então a base da pirâmide ela sempre vai se movimentar em movimentos muito maiores do que o topo da pirâmide. O topo da pirâmide vai movimentar um ou outro, ainda mais que o Brasil ele é baseado no rentismo. Vai movimentar um ou outro ali e tal, papapá, mas a base da pirâmide aumenta muito. A gente é um país bem pobre, né? Então é claro que quando a gente fala de mobilidade social, a gente pensa na maior parte da nossa população. Aí, pensando nessa coisa que você falou da urbanização, que trouxe um tipo de mobilidade social, aí eu ia falar dos números relacionados aos programas do governo, que, por exemplo, tem um estudo que mostra que se não houvesse os programas de governo, os números de a quantidade de pessoas em extrema pobreza seria 80% maior, que passaria de 5,9% da população para 10,6% da população. É por isso que o Bolsa Família se justifica sempre, né, como o maior programa de transferência de renda do mundo, salvo engano, não é esse o lema? O Leitmotiv aí, Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do mundo. Então eu vou. Aí tem aquele estudo do mobilidade social, do CadÚnico. Tu mostra pra gente aí. Mas aí, Gigi, explica só para deixar claro aí o que é o CadÚnico e como é que isso como é que isso impacta aí Sim. a questão de mobilidade social. O cadastro único, ele é, como colocado, um cadastro que serve para racionalizar as formas como as pessoas elas entram nas políticas de governo. Idealmente, pode ser usado por todos os três entes, tanto federal quanto estadual quanto municipal. A pesquisa que motivou o tema desse episódio foi uma pesquisa sobre o cadastro único, sobre a taxa de retirada. Então, eles pegaram os nomes das pessoas que estavam cadastradas de 4 a 16 anos no cadastro lá em 2005, quando eram crianças, e viram se elas continuaram no cadastro em 2022. Essa foi a ideia dessa pesquisa. Existe uma taxa de retorno do cadastro concentrada aqui no Norte e no Nordeste, assim, Ou seja, as pessoas que permanecem no programa, né, Gigi? Dependentes do programa. permanecem independentes não, porque o cadastro é um cadastro. Então, assim, nem todo mundo que está no cadastro está no Bolsa Família, pode estar em outros programas, inclusive. Mas aí, quando eu vi essa pesquisa, uma coisa que na hora eu pensei foi quão parecido seria com isso daqui, que é a nota do IDEB. Porque, assim, o Bolsa Família, querendo ou não, ele tem condicionalidades. Então, a criança tem que ir para a escola. Certo. Mas se não for uma escola estruturada, o impacto disso vai ser diferente de uma escola que já esteja estruturada, né? E aí você vê esse gráfico e você vê o gráfico anterior, vou colocar aqui o gráfico anterior, parecido, né? Assim, tem regiões muito próximas. E aí, quando você pega o que vai vir para frente, é algo bem legal, porque isso aqui é de 2005, que é exatamente o ano que começou, que foi o recorte dessa pesquisa. Isso aqui é 2013, o IDEB de 2013. Então, assim, Estar no cadastro melhorou o IDEB. É basicamente isso. Não. Eu estou querendo falar que Qual a influência a influência da qualidade da educação para a pessoa conseguir sair sair ou do não cadastro único? do cadastro único. Tá, mas os números do IDEB aqui melhoraram de 2005 para Melhoraram. 2013. Isso. E no Brasil todo. Sim, no Brasil todo. Mas tu vê que o que era tão de vermelhinho lá atrás, agora no Norte e Nordeste, por exemplo, já está mais amarelinho. Que significa que houve uma melhora na nota. E essa região também é a região onde tem mais gente listada no cadastro único. Então, Sim. né, isso
está mostrando aí também é que o cadastro único está funcionando também para melhorar os A nota, parâmetros educacionais da região. Porque se você tem antes você não tinha um cadastro, estava tudo vermelhinho. Agora você tem um cadastro, tem uns vermelhinhos, mas tem um bando de amarelinho. Então o cadastro, ele talvez não seja o único, provavelmente não é o único elemento, óbvio, mas ele participou aí nessa nossa análise, nesse confronto de dados que a gente está fazendo. O cadastro. Mas aí também mostra assim, qual que é o papel da educação na retirada dessas pessoas do cadastro único, né? Então. Aí, um outro recorte que é muito interessante dessa pesquisa é quando a gente coloca a questão racial também. Massa. Que quando você coloca o índice de saída de pessoas negras, sai muito menos pessoas do cadastro único da cor negra do que, por exemplo, da cor branca. E aí, quando você faz um recorte por sexo, sai muito mais homem branco, né? Do que mulher branca. Caraca, impressionante. Mulher branca, homem branco. Aí, se você faz um recorte racial e por sexo, homem negro, né? E a mulher negra com a taxa de saída do cadastro. Nossa senhora, a mulher negra, caramba, é a ponta do elo mesmo, né? É o elo mais fraco mesmo, assim. E aí, se você compara a mulher negra com o homem branco, assim, a gente não tá fazendo... É só uma análise visual, né? A gente não tá fazendo a regressão. Mas é bem impressionante, assim, o quanto que a taxa de mobilidade, e aí mobilidade a gente está falando saída do cadastro, ela está condicionada a uma questão racial e sexo também. Então eu acho assim que a gente conseguiu deixar, né, comentar sobre mobilidade social relacionada principalmente à população mais pobre, como o Estado tem um papel fundamental, enfim, em solucionar essa questão, a não ser que você seja um TikToker ou um jogador de futebol, mas mesmo assim... Eu acho que nem TikToker. Mas mesmo não, assim, esse dinheiro todo, o TikTok tá pagando? Tá pagando. O jogo do Tigrinho tá pagando. O jogo do Tigrinho tá pagando? Não, porque assim, mas aí assim, aquela coisa, será que essa é uma mobilidade social que se segura intergeracionalmente? Não sei, né? Uai, o filho do Ronaldo continua rico, pô. Aí assim, como é que faz da classe média, gente, pra virar rico? Por favor, como é que faz? Mariana, eu gostaria de ter aí... O artigo que vocês me obrigaram a ler fala exatamente sobre isso. Existe? E ele conta o segredo. Mas aí, compartilhe conosco. Ele conta o segredo, ele conta o segredo. Não, mas assim, eu vou até desligar minha luz. Calma. Quero um spoiler. Existe mobilidade social da classe média pra rico? Claro, existe, como a gente já citou aí, os TikTokers dos jogadores de futebol. Sem ser TikTok nem jogador de futebol. Eu vou ler as palavras dele. Fala. Nas décadas de 60 e 70, o Brasil se desenvolveu muito rápido e sua mão de obra era muito pouco qualificada, o que implicava um retorno excessivamente alto para qualificações educacionais de nível médio e superior. 60 e 70. Com o tempo, a partir da década de 80, houve uma expansão educacional que acabou por diminuir os retornos educacionais excessivos, na medida em que contribuiu para aumentar a oferta de mão de obra qualificada. Portanto, faz sentido imaginar que haja uma diminuição dos retornos educacionais e que este processo esteja ligado à diminuição das desigualdades de oportunidades. Cara, Didi, tu vai ter que traduzir, eu não entendi nada. Traduzindo, foi o seguinte, década de 60 e 70, expansão econômica estava voando, a gente estava expandindo, só que a gente não tinha mão de obra qualificada. A rapaziada se qualificou, aí a concorrência estava grande,
Aí você está Exatamente. qualificado, já não significava você ter uma ascendência social tão grande quanto significou no passado. Mas isso era anos 80, de anos 80 faz 40 anos, mano. Caralho, Tá, Didi, e mas calma agora? Como aí. é que Eu faz pra quero sair da saber classe em média? Calma aí, 2024 calma aí, calma aí, como eu calma, vou enriquecer. Se calma bem que eu aí. tô saindo da pobreza eu tô num lugar privilegiado aqui, né? Eu só esclarecendo, Dadásio, nosso correspondente canadense, né? Tu tá saindo da Yes. pobreza até porque você É, imigrou. exato, o imigrante tá lascado. Aí o Aqui, ó, aqui, ó, imigrante aqui, ó, tá. aqui, ó. É, Um Didi, essa contexto de resposta tá diminuição dos difícil, hein? retornos educacionais, o Dadaso pegou essa parada aqui também. Então, assim, ser educado tinha um grande retorno na década de 60 e 70, não tem mais o mesmo retorno, tá? Não tem mais. Com a diminuição dos retornos educacionais, as famílias em posição de classes mais vantajosas foram capazes de garantir melhores condições de ascensão ou manutenção da posição de classe dos seus filhos. Igual a gente teve uma igualdade de oportunidades, a gente melhorou nossas igualdades de oportunidades, mas não conseguimos combater nossa desigualdade social. O que isso quer dizer? Que a, como há uma igualdade de oportunidades, a gente criou um bolsão de pessoas qualificadas. Uhum. Só que a gente não criou uma ressignificação da da nossa distribuição de riqueza. Ou Então, seja, assim, as pessoas não estão sendo pagas pela qualificação que elas têm. exatamente. Então Isso é pronto, a gente já eliminou um caminho que não dá certo um pra ficar rico, ponto. né? Estudar não dá certo. É Continue basicamente rebolando a raba no a Instagram. gente vai ter A que conclusão mudar, é a essa. gente vai ter que No censurar Instagram, esse no episódio. TikTok. Tá. TikTok que é o que dá dinheiro. Aí Instagram não dá vem, dinheiro. Vai aí ter vem a que segunda censurar esse. parte, Ah, tá. Ah, tá. que é o seguinte: Ah. se já tem esse bolsão, Eu sei que minha filha não vai ouvir esse episódio, com Nem certeza. a minha. As minhas também não. Tá Eu, proibido. eu tô ensinando pra elas que elas têm que estudar pra ficar rico. A conclusão que a gente está não, chegando aqui é diversa daquela é de, que é Vamos enganar. normalmente dada aqui nessa casa. ah, A aí o que gente tá um pouco aconteceu? pessimista. O que que aconteceu? As oportunidades, a igualdade de oportunidade aconteceu, tá lá, todo mundo formado. E aí, outra forma de se manter as classes sociais foi feita, que é o seguinte: suas conexões, Uhum. entendeu? O seu know-how. E É. aí, várias formas de justificar manutenções de classes e imobilidades sociais, formas de não se mobilizar, principalmente nesse topo da pirâmide, do D para o A e do A para elite, e da elite de 1% para 0,1%, em questões não objetivas, não racionais. Que por que a faculdade aqui, não desmerecendo, tá? Mas por que a Universidade Estadual do Maranhão, por exemplo, é diferente de Harvard? Isso reforça uma imagem que eu tenho de que as pessoas que são ricas permanecem cada vez mais ricas, Sim, concentram cada vez mais renda. sim, essa é a E assim, tendência. na verdade trabalham para que esse local seja inatingível, assim, que não tem assim, Porra, que na tu verdade quer? assim, a mobilidade do pobre, do extremamente pobre para o pobre, do pobre para a classe média é uma coisa que a gente consegue mapear, enxergar, mas assim, Sim. para chegar lá no Olimpo, parece que é Não vai uma coisa chegar. bem Não, aleatória, Não, assim. não, isso é só historinha, né? É só Porque assim, historinha que o Bill beleza, Gates vende você pra vai ter um ou outro gente. bem sucedido, mas isso assim, como uma mudança estruturada, se falando, não, gente, é possível. É bem. E aí ainda tem um efeito meio ludibriante que, assim, quando você vai ver o recorte de classe média para rico, assim, é um recorte que é. Irmão, a classe média é um estofado assim educação. bem enorme, né?
é bem fofo, assim, ele amortece bastante, né, a distância. Então, tem uma classe média alta que tem uma ilusão de que é rica. E aí acha que é possível haver uma ascensão social para a riqueza porque você sai de classe média baixa para classe média alta. Só que, assim, isso é uma São outros ilusão. parâmetros, né? Para mim, tudo que foi dito aqui só confirma o teorema de as meninas. Censurado para menores de 18 anos esse Não, que episódio, aqui né? quem tá em cima sobe e quem tá embaixo desce. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Bom, 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 Não, bom. e assim, a Confirmação. questão da educação, do mesmo jeito que aqui no Brasil chega na conclusão de que assim, um diploma de nível superior não é uma garantia de um emprego De um bom super bem salário, né? remunerado, mas isso lá nos Estados Unidos também, por exemplo, e com o agravante de que lá a educação superior é uma fortuna, né? Que tem aqueles débitos estudantis que são uma questão assim de Estado quase, agora um problema de Estado, que pelo menos assim. Aqui também, né? Tem a coisa de muita gente aí devendo FIES e tal, rolando várias renegociações. Mas assim, basicamente a gente chegou à conclusão de que esse episódio não pode ser escutado por estudantes, né? Não, eu acho que a educação é um instrumento de mobilidade social muito bom, muito efetivo, mas ela tem o seu limite. Tipo assim, não é a educação que vai te levar para a classe dos super ricos, dos ricos. Ela consegue te transferir da pobreza para a classe média, da classe média para uma classe média um pouco alta. Assim, mas não é um negócio extremo. Você não vai sair da extrema pobreza e chegar à extrema riqueza, os extremos da pirâmide, porque você estudou, porque você tem um diploma nisso, naquilo. E isso não quer dizer, não, então, gente, não vamos estudar. Não, pelo contrário, a gente tem mais é que estudar mesmo. Mas também não pode cair nesse conto um pouco do vigário, que aí entra com um negócio de meritocrático. Não, mas Joãozinho, que morava a 40 quilômetros da escola e tinha que ir andando, atravessar o menino Charlinho. É o menino Charlinho. O menino Charlinho, exatamente. O rio cheio de jacarés. E pai, ele tinha que atravessar. Aí no final, o menino Charlinho virou o dono do Hospital Albert Einstein. Não é isso, né? Tipo assim, tem esse mito meritocrático de, não, se você estudar e trabalhar pra caralho, você vai virar o novo Elon Musk. Só que a rapaziada esquece de contar que o Elon Musk já partiu com as minas de esmeralda do pai dele. Pois é. O menino Charlinho não tem as minas de esmeralda. Vamos ver, assim, por trás das grandes riquezas que assiste, né? Se não tem uma outra grande riqueza. Normalmente tem. Pois Normalmente tem. A galera não parte do complicado, zero, né? Não parte do zero. Então, assim, a educação é uma ferramenta de mobilidade social? Com certeza. Ela é a única e ela é super absoluta? Não. E ela tem um alcance limitado, né? E tem um alcance limitado, exatamente. Ela pode ir até certo ponto. A não ser determinados, né? Aquela mesma coisa assim, tem sempre uma pessoa que é a abençoada, né? Do mesmo jeito que tem alguém que explode no TikTok, tem alguém que joga futebol muito bem encontrado, tem alguém que vai conseguir talvez ficar rico por meio da educação, se tornando, sei lá, não consigo nem imaginar, um grande palestrante, um grande vendedor de livros, um Nobel. E resumindo, a gente consegue ver o impacto das ações do Estado, Brasil. Consegue ver que a educação tem um limite, um alcance limitado, porém importante, assim, transformador. E fora, né, gente, que para além do efeito financeiro, do poder de transformação da educação, pelo amor de Deus, né, assim, é um efeito prático, assim, você ter uma sociedade educada, né? Evitaria uma doidice, né, que a gente vê aí. Pelo amor de Deus, né? Algumas falas, Pouquinho, assim. Assim, ó. E o salário, ó. Então, eu acho que Dadás pode mandar palavras.
Manda bala, Dadazio. Palavras que não são minhas, mas gostaria que fossem. Plá! Plá! O grito da águia remodelado aqui. Então, a gente vai hoje sobre o tema mobilidade, a gente vai com Os Miseráveis aqui do Hugão, que é sempre bom. Que trata muito de mobilidade social, né, Dadazio? Ele tem uma visão assim, meio Didi também. Ele não é muito positivo quanto a isso, não. Eu vou até colocar minha luz aqui na tristeza aqui. Bota a luz na tristeza. Lúgubre, assim, volta a apagar a luz assim. Contextualizando onde a gente está no momento que é uma das revelações do romance, que o Jean Valjean, como Monsieur Madeleine, o Monsieur Madeleine, ele ajuda a Fantine, que é uma mulher que sofre várias peripécias durante o primeiro volume do romance, né? Ela passa de uma jovem apaixonada para uma mendiga morrendo num leito de uma casa religiosa, que é onde a gente vai pegar aqui, no momento que Fantine está no seu leito de morte. E no seu leito de morte, ela pede para o Monsieur Madeleine, o prefeito da cidade, que fosse atrás de Cosette, sua filha de Fantine, para que ela pudesse ver Cosette, que ela, no decorrer de sua vida, perdeu a criança, ela teve que dar para os Thénardier, que ficaram com ela, que eles enganaram Fantine, falando que não, nós vamos criar a criança, e vai ser melhor, e ela vai ter uma vida melhor, aí a mobilidade. E por acreditar que a vida da filha poderia ser melhor ficando com os Thénardier, ela dá a sua filha, Cosette, para os Thénardier, e continua a vida miserável que ela vinha levando, de prostituição e etc. E o Monsieur Madeleine, ele é logo depois, quando a gente vai ler, que ele se revela que não é o Monsieur Madeleine, ele é Jean Valjean, o forçado procurado. Houve um julgamento, e nesse julgamento uma pessoa estava sendo acusada de ser o Jean Valjean, e ele ia ser preso, ia passar os anos nas galés, e o Monsieur Madeleine ficou com a moralidade aí. Um grande dilema moral, se ele, eu posso deixar que uma pessoa seja condenada no meu lugar, esse homem vai sofrer uma sorte que não é dele, que o Jean Valjean sou eu. Então o Madeleine, ele revela que ele não é o prefeito, ele é o Jean Valjean, o forçado. Aí, a cena se passa no leito de morte, no leito da cama do hospital de Fantine, tá o Madeleine, que é o Jean Valjean, Fantine em seu leito, e o Javert, o policial, que passa todo o romance atrás de Jean Valjean. E o Javert fala: te cala, louca, maldito país onde os condenados à galé são magistrados, e onde as putas são curadas como condessas. Ah, mas tudo isso vai mudar, já era hora. E olhando fixamente para Fantine, ele retoma a gravata, a camisa e o collet de Jean Valjean. Eu te disse que não tem nenhum Monsieur Madeleine, que não há nenhum Monsieur o prefeito. Tem um ladrão, tem um bandido, tem um forçado chamado Jean Valjean. É ele que te tem. É ele que eu tenho em mãos. Eis o que existe. Fantine, então, em um sobressalto, apoiada sobre seus braços e sobre suas duas mãos, olha Jean Valjean. Ela olha a Javert, ela olha a irmã religiosa, também estava na cena, perdão. Ela abre a boca como se fosse falar, um sopro sai do fundo de sua garganta, seus dentes batem, ela estende os braços com angústia, abrindo e fechando compulsivamente a mão e procurando ao torno dela como se ela se afogasse. Então, ela deita subitamente no travesseiro, sua cabeça bate na cabeceira da cama e vem então cair sobre seu peito, a boca aberta, os olhos abertos e apagados. Ela estava morta. Jean Valjean, então, coloca a mão de Javert, que segurava, a abre como se ele tivesse aberto a mão de uma criança. Então ele diz a Javert:
você matou essa mulher. Então, é como... E a gente para com a citação. Eu digo que é pessimista, porque esse é muito mais pessimista do que a leitura de Dr. Tico Tico, porque é um mundo em que a pessoa precisa ser outra para que tenha mobilidade. O Jean Valjean jamais poderia ser prefeito. Para que seja prefeito é necessário o Monsieur Madeleine. Que depois o Jean Valjean também vai virar o Monsieur Chauvin, esqueci o nome do terceiro nome dele, Fauchelevent, Monsieur Fauchelevent. Então, ele é um jardineiro de um outro convento. Então, é tão impossível essa mobilidade que a pessoa precisa morrer e renascer. Eu senti aqui meu joelho. Foi mal, essa merda. Pra conseguir assumir o novo papel, né, Dado? Exato. Mas então, retoma aí. A pessoa precisa... Não, calma aí. Vai cortar isso aí porque não é possível. Não, deixa, Mariana. Deixa. Eu deixei do capar. Se não cortou, não. Nossa, eu fui falar água aqui, minha coxa falou, não, você não vai falar água, não. Enfim. Vai lá, a pessoa precisa morrer. Isso é um mundo onde é tão impossível uma mobilidade que é preciso que a pessoa morra para renascer em um outro lugar nessa hierarquia social acima, como é o caso da transferência de Jean Valjean para Madeleine. O Madeleine é um homem rico, o Madeleine é um prefeito. Mas também para o lado, tanto vertical quanto mobilidade horizontal. O Monsieur Fauchelevent, ele é o jardineiro de um convento. Ele não é um homem rico. Ele é pobre, talvez não tanto quanto, mas tão pobre quanto o Jean Valjean. São dois homens pobres. Mas um é o condenado e o outro é o porteiro. Então, mesmo nessa mobilidade horizontal, é preciso que ser outra pessoa. Então, e nada mais natural do que no meio de uma reflexão da Revolução, né, assim, que isso aconteça num cenário de Revolução Francesa, né, em que as pessoas que tinham dinheiro queriam ter um status social, né. Inclusive, é até um texto que eu estou traduzindo, que fica aí a dica, que vai ser publicado no Coletivo Brasil sexta-feira agora. Um texto do Gerard, em que ele trabalha sobre isso, de como as revoluções, elas são, em última instância, tomadas pelas classes dirigentes dessas próprias revoluções para frear o processo revolucionário e você garantir o status quo em que elas estão liderando. Sim. Então é a burguesia que lidera a Revolução Francesa, esse processo revolucionário que demora décadas, mas há um determinado momento em que essa própria burguesia vira e fala, opa, valeu. Onde eu queria. Já chegamos aqui. Tá bom. E a revolução tem que ser freada para que haja consolidação daquilo que a gente já alcançou, né? Porque a ideia não é inédita do Gerard, mas ele trabalha isso. E ela já estava debilitada, obviamente, mas é uma revelação tão angustiante para ela que ela morre, porque significa, então, e a promessa que eu vou de Cosette, o que vai ser de Cosette agora? Porque ele não é mais prefeito, ele é um condenado. Ele hoje a gente chamaria de ex-presidiário. Ele é um ex-presidiário, ele não é o prefeito da cidade. Como é que ele vai poder ajudar a minha filha? Que eu me sacrifiquei, a minha convivência com a minha filha. Aí ela... Assim, o Jean Valjean é um personagem incrível, que depois ele ajuda a Cosette, ele vive e tal, então assim, é impressionante, é bem... Mas é um negócio tão chocante que a Fantine morre. Mas o Jean Valjean, ele usufruiu da mobilidade social, né? Ele só teve que ser outra pessoa. Ele deixa de existir algumas vezes, né? Então, eu acho que com essa linda reflexão, mandamos um beijo pra mamãe. Mãe. Um beijo, mãe. Estamos aí. Saudade. Viu? É nóis. Obrigada por ter pago a nossa escola.
Valeu. Obrigado, valeu. Ninguém tá falando mal da educação, mamãe. Valeu, agradeço todo dia. Eu também. Falou. Beijo. Valeu, Falou, gente. Nos vemos na valeu, próxima. pessoal. Boa No noite. próximo Nos tema, vemos. né? Deepfake Deepfake. Deepfake. e política. Massa. Tá massa.